Qual é a relação de Deus com os negócios? Aonde que Deus encaixa nessa questão dos negócios? Eu vou te mostrar para você uma das coisas, um dos pensamentos que eu tinha. A primeira coisa que eu pensava é que quando tratava-se de Deus, era só quando estava ligado à igreja. Para quem não sabe, eu, Vanderlei, eu sou imagem e semelhança do Criador, mas eu sempre frequentei uma igreja, uma comunidade, a Assembleia de Deus, uma das igrejas aí, sempre foi uma das igrejas mais rígidas do Brasil e tudo mais. E isso me levou a um condicionamento, achar que Deus estava só na igreja. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus está em tudo. Deus criou tudo. E a própria palavra dele fala que ele, a presença dele está em todos os lugares. Não sei se você sabe, mas Deus tem um atributo, na verdade vários, né? E um dos atributos de Deus é a onipresença. O que isso quer dizer? Ele está em todos os lugares. E quando trata-se de negócio, eu achava que Deus não estava nos negócios. Eu sempre pedia, Deus, entra na frente dos meus negócios, faz as coisas junto comigo, eu preciso do Senhor e tudo mais. E a parada é simples, ele já está. E eu sei que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo agora vão dizer, mas eu não quero Deus no meu negócio, eu nem acredito em Deus, e tá de boa. Entenda uma coisa que eu sempre disse, a primeira coisa, guarda essa sua ignorância. Por quê? A sua ignorância acerca de um assunto não invalida a existência do mesmo. Ele é, você querendo ou não. Porque não está no seu controle, não está no seu domínio. O que está no seu domínio? Aceitar ele ou não aceitar ele. Mas acredite, aceitar Deus torna-se a vida mais fácil. Eu falo sempre sobre isso. Existem duas maneiras de você viver a vida. Deslizando, e todo mundo te chama de doido. Nossa, pro Júnior tudo é fácil. O Júnior tudo é sonho, tudo é fácil. Ou você pode ir arrastando. Quando você aceita Deus e Jesus e o Espírito Santo nos negócios, as coisas ficam mais fáceis, elas deslizam. Mas quando você não aceita, você é resistente, simplesmente você tem que se arrastar. É mais difícil, você gasta mais energia. Inclusive, o último vídeo que eu falei foi sobre o quê? Energia. Tá logo aqui em cima para você clicar aí, tá aparecendo aí, tá vendo? É só você clicar. Energia. Vou te ensinar como usar as energias para produzir mais. Mas qual que é a parada sobre Deus? Eu também pensava que Deus não fazia parte de negócio, eu ainda pensava que quando você, por exemplo, isso aí é muito ensinado em igreja, eu ouvi muitos pastores falando sobre isso. Eu pensava que quando você, por exemplo, se envolvia muito com as coisas com negócio e tudo mais, e às vezes até priorizava mais às vezes o seu negócio do que a própria atividade na igreja, não estou falando no relacionamento com Deus, atividade na igreja, eu pensava que eu estava pecando. Só que você tem que entender o seguinte, existem várias áreas, na verdade são 12 áreas da sua vida, e existe uma correlação, né? Jesus teve quantos discípulos? 12 discípulos, mas não vamos falar sobre essa correlação agora não. 12 áreas da sua vida, existe a área espiritual, mas também existe a área financeira, existe os relacionamentos, e existe várias outras áreas, e a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo. Quando trata-se da área financeira, a igreja não te ajuda a resolver. Não sei se você sabe disso, tá? A igreja não te ajuda a resolver na área financeira. A igreja cuida da área espiritual. Ah, Vanderlei, você está falando que eu não preciso de ir na igreja? Jamais. É mais fácil, eu já disse isso no primeiro vídeo, é mais fácil você chegar no objetivo quando você se une, você está em unidade com pessoas que também querem chegar nesse objetivo. Aí a pergunta que as pessoas me fazem, você vai na igreja? Eu não só vou, como eu sou membro. Eu sou membro de uma comunidade, eu faço parte da Assembleia de Deus. Eu tenho um pastor que me ajuda na área espiritual. E eu valorizo muito isso. Só que você tem que entender o seguinte, primeiro, a igreja ela não está nem entre eu e Deus. Jamais. O que está entre eu e Deus é Jesus. O próprio Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então como que você tira Deus desse negócio? Não tem como. Foi ele quem te criou. E se você pesquisar no Google, vai lá, é uma tarefinha para você. Pesquisa no Google assim, ó, GN espaço, G de gol, N de navio, GN, espaço 1, 25, 26, 25 não, 26 e 27 e 28. Pesquisa no Google lá. Você vai ver o próprio Deus falando com o Espírito Santo e Jesus dizendo assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ele dá o governo da terra. Eu sei que alguns de vocês abrem muito mão da terra, e principalmente se tem alguém aqui que, como eu, nasceu na igreja, você não vai aprender isso lá. Você não aprende isso lá, porque até a maioria dos que estão lá nem tem conhecimento disso que eu estou te falando. Você sabia que a terra Deus te deu por herança?
Eu tô falando muito sério para você. A terra é sua, você governa na terra. E não tem como tirar Deus das coisas. Meu Deus, era para mim ter falado só de Deus nos negócios, eu já estou falando sobre outras coisas. Mas passe a tomar posse da terra. Ele te deu ela por herança. E quando ele te criou, ele criou você imagem e semelhança dele. E ainda falou assim, ó, governe, domine o homem sobre os animais dos céus, sobre as aves que voam, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os animais do mar e inclusive sobre o réptil. E só um parênteses, o réptil estava falando da serpente que lá no final vira dragão, tá falando de Satanás, tá? Só para você saber. Só que a questão é o seguinte, algumas pessoas é resistente. Para simplificar, Deus nos negócios, tem como tirar Deus dos negócios? Mano, não tem. Porque Deus não é um elemento químico que você manipula, coloca e tira. Deus é. Ele está, você querendo ou não. Você pode aceitar ou ser resistente e tentar lutar contra ele, tá de boa. Só que existe um segredo. Todas as minhas empresas, por exemplo, elas estão direcionadas para o reino. E aí quebra aquele mito e aquela objeção que todo mundo fala. Mas a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É óbvio. Inclusive a minha família, a minha vida, o meu lifestyle, ele é parte do reino de Deus. Qualquer coisa que eu me envolvo tem que estar ligado para o reino. Por exemplo, a gente nem aceita aqui pessoas que não estão debaixo do mesmo Meu Deus. A gente não aceita pessoas que estão debaixo do mesmo propósito e princípio que a gente. Se não tiver, tá fora. Não tem relacionamento com a gente. Não tem relacionamento comigo. Então a parada é o seguinte, para de ficar tentando tirar Deus das coisas. Deus é, você querendo ou não. Ah, mas eu não aceito Deus, eu não acredito que ele existe. Eu volto a dizer para você, você pode continuar sendo resistente e tá de buenas. Eu não tenho nada com isso, cara, tá tranquilo. É uma escolha sua. E eu disse já no começo do primeiro vídeo, é uma decisão, você quem decide. Mas a questão é a seguinte, eu aceito ele, eu aceitei ele como meu salvador e eu tenho prosperado violentamente. Eu vou te mostrar num desses vídeos, eu não sei se vai ser hoje, eu vou te falar como que Deus, foi o próprio Deus, me deu uma estratégia, ele falou comigo para agarinhar, para arrecadar 100 mil reais para abrir uma empresa. Estou te falando, mano, é sinistro quando você tem Deus no negócio. É sinistro. Inclusive, as estratégias que eu consegui vender, foi falando com ele que eu tive essas estratégias, que ela veio. Eu fiz só o download, tá? Eu vou te mostrar isso. Mas é impossível você ficar sabendo dessas coisas se você não descer lá embaixo e se inscrever nessa comunidade, moço. Todo vídeo eu tenho que falar. Você já chega, se você não é inscrito, já chega se inscrevendo. E se você não deu like ainda, já chegou nessa parte do vídeo, vai lá embaixo e dá o like. Dá like. Mas se não gostou também, dá o dislike. Não tem problema não, dá o dislike. Só não deixa de fazer nada. Porque senão já prova que a sua vida é isso, nada. E você nasceu para governar essa terra. Eu sei que alguns de vocês estão distantes da identidade. E se você estiver conectado com a gente, nós vamos clarificar isso tudo aí, você vai construir algo extraordinário. Você vai, acredite, os melhores momentos vividos na sua vida não é nem a sombra do que há de vir. Tem muita coisa grande vindo. É simples para a gente encerrar, é impossível tirar e colocar Deus, porque Ele é. Deus não é um elemento químico que se movimenta, que se manipula. Deus é, querendo você ou não. Você pode ser resistente se você quiser, mas também você pode aceitar e a sua vida fica mais fácil, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Vai lá, me segue no Instagram também, tá? Tchau.